antes de abrir para as perguntas, a gente vai fazer um bloquinho de perguntas. Avisar que o pessoal da Cooperativa Arte Marginal está novamente vendendo seus produtos ali. Dá um oizinho aí, isso. A lista de presença rodou por aí. Se por um acaso alguém não assinou a lista também, está ali. Está aí com você, né, Dai? Está com a moça ali? Pronto. Beleza. Vamos embora para as perguntas. Enquanto não sobe, alguém tem microfone aqui nas duas pontas. Quem quiser perguntar já pode ir se aproximando. Eu vou aproveitar e vou fazer a minha pergunta, né, porque eu tenho esse lugar privilegiado aqui na mesa. Eu queria, na verdade, diante de todo esse contexto trágico que a gente está tendo, né, que vocês apresentaram e tudo mais, você comentou bem por cima a questão da descriminalização, mas acho que é um debate importante. Se vocês dois puderem comentar como vocês enxergam a descriminalização das drogas, podendo impactar todo esse mercado. Eu acho que afeta também diretamente o trabalho. A maioria das pessoas que estão aqui são profissionais das medidas socioeducativas ou tem alguma relação com isso, e os adolescentes que a gente atende são esses que estão na ponta, né, que são facilmente substituídos dentro do mercado. Acho que, pelo que é apresentado aqui, o emprego para o pessoal aqui também nunca vai faltar, porque está sempre sendo substituído, tendo esses assassinatos e tudo mais. E, se possível, comentar um pouquinho também sobre o tráfico de armas, que eu acho que está também conectado a essa discussão do tráfico de drogas, talvez, não sei se mais, no Rio de Janeiro, enfim. Mas acho que é uma discussão paralela importante relacionada ao tema da violência também. Voltando para vocês, alguém quer fazer pergunta por enquanto? Então, eles vão responder na minha pergunta por enquanto. Tá, João, eu vou falar sobre descriminalização das drogas, que é um tema polêmico, né? Em ano eleitoral, então, Deus do céu. Bem, a descriminalização das drogas no Brasil ela já aconteceu, né? Assim, a gente vive num mundo em que não é ilegal vender e usar drogas. É só você ser de classe média e branco para cima, né? Assim, é bem básico. Eu acho que essa é uma questão bem básica mesmo. É uma dessas centenas de práticas em que é crime de um lado para baixo, não é crime de um lado para cima. Então, assim, primeiro que a ideia de que a descriminalização das drogas ela vai aumentar o consumo de drogas, ela é bem maluca, assim, né? Porque não é exatamente o caráter criminal que evita as pessoas de comprarem ou usarem drogas. A segunda é que a descriminalização ela possibilitaria discutir o tema das drogas para além da perspectiva policial, né? Porque é isso que acontece nos circuitos de classe média. Nos cursos de classe média você tem discussão sobre psiquiatria com o uso de drogas, você tem o uso religioso de drogas, você tem o uso transnacional de drogas, você tem o debate sobre descriminalização, você tem o debate de qual uso, de que maneira, quais são os modos mais protegidos, quais são os modos mais seguros. Você tem tudo isso acontecendo nas nossas redes, né? Assim, de quem se considera de classe média. Essas coisas elas não estão acontecendo nas pessoas que estão sendo presas, né, por tráfico ou consumo de drogas. Quem está sendo preso pelo uso e consumo e tráfico de drogas não está discutindo nada, porque eles lidam diretamente com a polícia, né? A experiência dessas pessoas não é entre a pessoa que passa a droga com você, uma caixa de som, trocando uma ideia no apartamento no último andar, né? Trocando ideias sobre como aquela droga expande suas ideias. A experiência dessas pessoas é usar drogas com um traficante, às vezes armado, às vezes não, e lidar com a polícia sempre armada, né? Então, assim, se a descriminalização conseguiu diminuir a violência nas classes médias e altas, né, a gente pode apostar que ela pode diminuir a violência também nas classes pobres. Sobre tráfico de armas eu não vou falar porque eu não sei nada, Carol. Bem, com relação à descriminalização das drogas, muitas vezes, né, nós que defendemos a descriminalização somos vistos por quem não conhece muito bem do assunto, como se a gente fosse a favor do consumo de drogas, a favor das drogas, que não visse mal
nas drogas, né? Uma perspectiva um pouco como se a gente estivesse lutando pelo direito de usar drogas. Bem, eu gostaria de frisar que eu já tive dentro do meu convívio familiar, dentro da minha casa, a experiência de conviver com pessoas com dependência química grave. E é desesperador. Você tem que dormir, esconder a chave do carro, você esconder o cartão de débito, de crédito, esconder tudo, esconder dinheiro, esconder objeto de valor, porque senão as pessoas roubam de madrugada e vão usar droga. É desesperador esse convívio. E dentro de um esquema com as drogas criminalizadas é muito mais difícil buscar ajuda, é muito mais difícil conversar com as pessoas ao redor sobre o problema que você está passando. Em situação de levar para o hospital, você acaba tendo que sair correndo porque as pessoas querem chamar a polícia. É um desespero, A situação piora a vida das famílias que têm que lidar com isso, piora a vida do usuário, piora toda a possibilidade de tratamento. Então, assim, eu conheço trajetórias de uso recreativo de substâncias sem problema nenhum e conheço trajetórias de abuso. Eu acho que todas essas trajetórias podem transcorrer melhor num contexto descriminalizado. E quando descriminaliza, você tira um lucro do tráfico de drogas e um lucro que é investido em armas, é investido no mercado para a disputa de territórios, é investido para acerto de contas, é investido para a resistência à ação da polícia. Né? A boa parte das armas disponíveis no mercado criminal no Brasil foram armas compradas com dinheiro do tráfico de drogas. É o tráfico que enche o mercado criminal de drogas, né? E essas armas é que vão ser usadas depois para te roubarem na esquina. É com essas armas, né, usadas, no caso do Rio de Janeiro, isso é muito claro, porque são as armas, né, emprestadas da boca de fumo. Armas são empregadas na defesa de uma boca de fumo que são usadas para a prática de assaltos. Então, você tem uma relação, né, do tráfico de drogas alimentando o tráfico de armas. Agora, quanto ao tráfico de armas, sabe-se muito pouco, porque o que a gente sabe é que boa parte das armas apreendidas com o crime no Brasil, elas não vêm da China, dos Estados Unidos, elas são produzidas aqui no Brasil mesmo. E aí tem essa lenda de que elas vão para o Paraguai e voltam. E tem gente que acredita que pode existir desvio nos lotes dessas próprias fábricas, né? Desses lotes que são vendidos para as forças, né, nacionais, enfim, polícia, exército, e boa parte, né, e tem também boa parte das armas que circulam no mercado criminal, são armas que foram vendidas legalmente no Brasil e acabam tendo sua numeração raspada e circulam. Então, assim, controle, né, da circulação legal de arma de fogo é fundamental para diminuir a incidência de crime, mas também uma CPI, assim, um controle mais acirrado em cima dessas fábricas que produzem arma no Brasil e que eu suspeito que elas tenham forte relação com esse desvio, que estejam, de alguma maneira, autorizando. Eu não posso acusar, mas eu acho que é algo a ser investigado, né? E, enfim, a pergunta foi essa. E aí, alguém se animou? Eu. 1, 2, 3. Pode ser primeiro? Pode ser, você que manda. O Evandro. Você pega o microfone ali. Boa tarde a todos. Evandro, é que eu não entendi direito quando você falou, por exemplo, que os filhos dessas pessoas, eles não são ordenados para viver em sociedade. O que você quer dizer com isso? Seu nome, por favor? Jairo, desculpa. A gente responde em bloco ou... Em bloco. Tudo bem, já respondo, tudo bem? Moça. Olá, boa tarde. Tá funcionando? Tá funcionando, cara. Vê aí, acho que ele desligou. Aí, tá? Eu acho que eu falo alto. Ai, tem que gravar. Pra cima, só pra Mas pra cima tá ó. isso, só apontar. Isso. Aí, pronto? Foi. Bem, eu faço parte de um coletivo político-cultural que se chama 215 REC, que fica no interior de São Paulo, e a gente faz um trabalho com jovens, tal, principalmente da periferia da cidade. Então, a gente já está falando da periferia, que já está quase a 500 quilômetros, né, de distância daqui de São Paulo. E a gente montou um espaço de redução de danos, que é uma tenda, né, onde a gente fala sobre as possibilidades de cuidado, né, muitas vezes sendo confundido com moralismo e colocado como uma apologia às drogas, né.
E aí eu fiquei muito assim curiosa, Evandro, quando você falou da sua pesquisa no interior de São Paulo, né? Porque atualmente eu estou fazendo mestrado também e eu pesquiso esse coletivo que fica em Assis, né? Nessa localidade. E eu queria saber o que ficou marcado para você, porque aqui em São Paulo trabalhei com medida aqui também, e a gente vê um movimento muito forte marcado pelo extermínio, marcado pelo encarceramento. E no interior parece que isso não existe, parece que fica tudo muito invisibilizado quando a gente vai falar de interior de São Paulo, outros interiores, né? E aí eu queria saber de você um pouquinho como isso fica marcado na sua pesquisa do encarceramento, do genocídio, dos movimentos até de discussão para pautar isso, que aqui em São Paulo a gente vê super centralizado, mas eu acho que nas outras cidades não se verifica tanto. Então eu queria entender um pouquinho essa dinâmica também. Tá? Karina. Giovana. Aí, também consegui agora. Meu nome é Giovana, né? Sou psicóloga da Defensoria. Bom, acho que a Carolina falou um pouco, né, dessa questão do recorte de classes, né? Então, qual a diferença, né, entre o traficante de classe média, né, e o traficante da favela, né? E uma questão também que o Evandro falou, que eu achei, né, interessante, é essa de que quem está na camada mais alta ali no esquema do tráfico, quanto fica protegido, né? E aí, a gente contextualizando, a gente vai vendo que no nosso dia a dia, né, no contato com os jovens, né, o quanto eles acabam sendo essa camada mais frágil, mais de vidas que são matáveis, né? Então, de uma necropolítica em que, né, enquanto quem está lá no alto, né, na ponta, né, quer dizer, digo na ponta, é o tempo todo exposto a esse risco, né, seja pelos policiais, né, seja pelos tráficos, né, pelo tráfico através dos tribunais, né, e o quanto os jovens eles se situam exatamente nessa camada das vidas matáveis, recicláveis, que se não vai, né, para a fundação eles vão, né, vão sendo mortos, né, e isso diariamente na defensoria a gente tem se deparado com isso, né, e não sei exatamente, né, quer dizer, na verdade a gente sabe exatamente o que está acontecendo, mas diariamente a gente tem recebido muitas e muitas demandas de ameaças de morte, seja pelo tráfico, seja pela polícia, a inexistência de programas de proteção, a ineficácia de programas de proteção. Então, assim, acho que era uma questão que eu gostaria que pudessem, talvez, falar mais a respeito. E também sobre a questão do mercado de roubos de carros, né? Porque é isso, né? Enquanto os adolescentes estão ali na ponta, eles vão se colocando em risco, não sei quanto vale essas vidas, né? Que vão sendo mortas e ceifadas todos os dias, né? A cada 23, enfim, minutos, sei lá. E também que acho que talvez o Evandro se pudesse falar, então, também do tráfico enquanto trabalho infantil. Boa tarde, sou o Pedro, trabalho também com serviço de medida. E a questão que eu tenho que dizer é sobre a juventude, né? A juventude, se a gente pode chamar de uma categoria social, e que talvez, e a gente sabe que esse número de mortes, né, o extermínio, sobretudo dessa juventude pobre periférica, né? Então ela tem um recorte aí. Mas nem sempre foi assim, né? Inclusive quem ocupava esses lugares também eram, pode-se dizer, outras faixas etárias. E aí, não sei se vocês têm alguma observação em relação a isso, a partir de quando, né, o que se deve a esse fator dessa mudança de faixa etária, sobretudo nesses espaços, né, tanto da criminalidade quanto da mortalidade, quantos que estão morrendo também, né, que aí também muda, se altera, sobretudo a juventude pobre, né, e periférica. E aí um outro fator também, uma outra pergunta, aproveitar que está aqui, a gente sabe também que é uma polícia despreparada cada vez mais, né, que tenta combater e exterminar ao mesmo tempo essa juventude, né? E aí se tem um debate sobre a desmilitarização da polícia militar. De alguma forma, de alguma maneira, isso também, de repente, não sei se a gente sabe que a polícia é um braço armado do Estado, e, sobretudo,
essa discussão sobre classe. Mas a desmilitarização da polícia militar, em certa medida, contribuiria para nós aqui, uma leitura aqui para nós, na diminuição dessa violência, dessa mortalidade, desse olhar, né? Tem relato de adolescente que a polícia já chega para eles falando assim: e aí, baiano, para! Ô, seu, né? Ou então, o que você tem para nós? Então, a gente sabe que também é um fruto dessa estrutura policial que combate dentro da periferia a juventude preta e periférica. Obrigado, gente. Vamos, Rose. Acho que quer fazer a última. Faz mais um bloco na sequência, pode ser? Não, eu posso perguntar ou depois? Depois. Depois, tá. Qual que é seu nome? Pedro. Pode. Vamos lá, eu vou tentar ser rápido. Jairo. É uma coisa simples, Jairo. Eu vim de uma família pobre da periferia de São Vicente, né? Lá no Jockey Club, para quem conhece. Para quem não conhece, fica o convite. E lá a gente tinha uma série de programas sociais, principalmente desses movidos à capacitação para o trabalho, né? Eu trabalhei num desses, que era, né, você pegava os jovens, treinava e colocava para trabalhar. E nessa faixa, entre 13 e 14 anos, você tem uma série de, digamos assim, atos intempestivos de adolescentes um tanto quanto desorganizados, e eu era um deles, né? Só que a minha família ela era muito protecionista, digamos assim, né? Ela era um pouco mais estruturada do que as outras famílias, e ela era muito protecionista, principalmente com uma questão de igreja, né? Então, tudo que acontecia comigo, eu ia para a igreja. Né? Assim, né? Fazia, supostamente, roubava alguma coisa na escola, ia para a igreja. Exatamente. Só que nem todo mundo vai para a igreja, ou vai para o psicólogo. Tem muita gente que vai para o Estado mesmo, né? Assim, vai para assistente social, ou vai para a Fundação Casa, ou vai para a Medida. E aí, o que eu quero falar sobre as famílias pobres que têm filhos que devem ser, ou que não se ordenaram? É uma visão estatal de que aquela família não consegue ordenar aquela criança e cabe a ela ordená-la. Se um menino branco de classe média rouba um estojo na escola, é uma coisa completamente resolvida no âmbito privado. Assim, no meu caso, eu não era de classe média, mas tinha as igrejas lá, né? Então a gente resolvia no âmbito de Deus, digamos assim. Mas e dava sorte também, né? Porque Deus também resolve uma, resolve duas, mas na terceira. Mas assim, se você rouba um estojo numa escola, você vai para a diretoria associada a uma assistente social. Agora, se você rouba, você trafica quando você tem 14 anos e fuma maconha no seu condomínio de classe média, vai falar lá com o Enzo que tem que ter um problema, leva no terapeuta, alguma coisa. Você entende? Essa visão de que o desvio do jovem pobre ele é um problema de Estado, o desvio do jovem de classe média é um problema de família. Entende? É nesse sentido. Karina, sobre a minha pesquisa. Onde está você, Karina? Eu fiz pesquisa no interior oeste de São Paulo. Eu vou resumir para resguardar a identidade dos meus interlocutores, que eram quase todos adolescentes na época, né? Então eu tenho um dever legal de resguardá-los. O meu campo ele era feito basicamente em medida socioeducativa. Eu trabalhei no centro de medida socioeducativa durante 2 anos. E dali eu comecei a conhecer as pessoas que praticavam os dados infracionais e dali eu comecei a conhecer a família deles e ia nos lugares que eles iam. Eu também tenho a mesma impressão que você. Assim, acho que quando a gente fala de crime e de repressão e de genocídio e de criminalidade, a gente fala muito baseado em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E a gente não se dá conta de que talvez São Paulo e Rio de Janeiro sejam as 2 cidades mais específicas que tem no Brasil, né? Assim, não tem nada parecido com esse monstro que a gente está aqui, nem nada parecido com aquele outro monstro que tem lá no Rio de Janeiro. A maioria das cidades do Brasil são isso, né? São tipo, Taubaté, Itupeva, são cidades pequenas, né? E o crime, de fato, ele se organiza de outra maneira. Assim, na onde eu fiz a pesquisa, o que era mais evidente era que a polícia tinha total domínio do território, assim, não tinha nenhuma perspectiva de combate, era muito parecido com o que a Carolina falou. E o crime ele dependia de acertos pontuais ou de uma movimentação constante de ponto de venda. Eu trabalhei só com tráfico. Assim, então era uma coisa assim, eles tinham que estar a todo momento em movimento porque eles eram tão poucos e tão frágeis, né, que assim, sabia, montava uma biqueira,
aí dava errado o acerto, fechava, já passava um tempo, já abria em outro lugar, fechava, já abria em outro lugar, fechava. Era mais itinerante, porque não tinha nem dinheiro suficiente para manter um acerto contínuo, muito menos força bélica suficiente para lutar com a polícia. Mas eu concordo com você, eu acho que, principalmente agora que a gente tem uma universidade mais composta por pessoas vindas de lugares cada vez mais diferentes, acho que a gente tem que expandir essas discussões para que elas se sintam representadas, inclusive, em seus problemas. Né? Giovana, roubo de carro, adolescente, tráfico como mercado de trabalho. Tem uma pesquisa que o SEBRAP acabou de lançar, né? Que é o tráfico de drogas na adolescência como o pior tipo de exploração infantil. Baseado num argumento que ele é bastante legalista, assim, né? De que se você pega um menino trabalhando numa padaria 3 da manhã, sem nenhuma proteção, você prende o dono da padaria por exploração infantil. Se você pega um adolescente vendendo droga 3 da manhã, no fim do mundo você prende adolescente e todo mundo em volta, como eles todos são igualmente traficantes, né? É uma pesquisa bem extensa feita na zona leste de São Paulo, coordenada pela Ana Paula Gaudiano e com participação de vários centros de defesa do direito da criança e adolescente. Então eu recomendo muito a leitura dessa pesquisa e o contato com essas pessoas, elas são muito brilhantes. E a coisa do roubo de carro depende muito de lugar para lugar e depende muito do carro também, né? Assim, geralmente o que você tem nesses lugares mais organizados é que o pagamento ele é prévio ao roubo do carro, né? Você não rouba o carro e vende ele em algum lugar. Você contrata alguém para roubar um carro e ele rouba, entrega e ele ganha um dinheiro fixo, assim, né? No tipo mais organizado possível, assim, né? Que é o tipo de encomenda mesmo. E aí varia muito, assim, se você vai roubar um carro 2000 zoado, sei lá, 300 conto, mas ninguém encomenda muito isso. Mas quanto mais caro o carro, mais difícil é ser roubado, mais alto é o pagamento e por dedução lógica, mais qualificada é a pessoa que rouba também, né? Então você tem quadrilhas muito qualificadas de roubo de carros muito modernos e você tem quadrilhas muito miseráveis, de roubos de carros muito miseráveis, né? E você tem no meio termo que é nós, né? Que tem carros que não são tão miseráveis nem tão modernos, mas que são roubados mesmo assim, né? Mas se organiza nisso, né? Pagamento prévio, vai e furta. E aí a diferença entre furto e roubo leva muito a diferença do sujeito que faz, né? Geralmente, pessoas que furtam carros são mais qualificadas tecnicamente porque conhecem tecnologia de furto, né? Ou seja, módulo para desarmar carro, horários de concentração de carros em determinados momentos, né? Você sabe que nos centros comerciais de São Paulo se furta muito mais carro do que nos extremos, né? O mapa de distribuição de roubo e furto ele é bem inverso, né? Nas periferias de São Paulo se rouba muito carro, a mão armada, e no centro de São Paulo se furta muito carro sem uso da violência. Você tem mais concentração de carro no centro por causa de postos de trabalho e estacionamento do que na zona leste, nas zonas periféricas que são feitas de vias de autoestrada. E aí você vai distribuindo, né? Geralmente, o maior envolvimento de violência coloca pessoas mais miseráveis para trabalhar, e o menor envolvimento de violência coloca pessoas mais qualificadas para trabalhar. Essas desigualdades elas se produzem também dentro do mercado criminal. E aí a coisa da juventude, Pedro. Cara, é muito difícil de pegar isso no momento histórico, assim. Você sempre teve o problema de que você tem que dar uma resposta para esses jovens que estão cometendo delinquências. E aí o nome vai mudando, né? É vadiagem, é delinquência, é ato infracional, é crime, é bandidagem. O que se pode dizer é que a gente vive num momento muito específico de organização do mercado criminal, né? Assim, em que os mercados criminais são muito, muito bem organizados. Ao ponto de exportarem para outros estados, ao ponto de entrarem em impostos estatais. Visto que ele é mais organizado, ele cresce com mais facilidade e ele gera mais oportunidades, né? Então, assim, o momento em que começou, não sei, mas é uma coisa que se expande conforme se expande também as oportunidades de negócio. Agora, se desmilitarizar é a solução, não sei. Mesmo assim, eu tenho minha opinião como militante, né? Não é nem um pouco minha opinião como cientista, digamos assim. Quer dizer, meu argumento como cientista, né? Minha opinião como militante é que desmilitarizar colocaria a público questões que são tratadas no privado, né? Porque o âmbito militar é muito fechado para si mesmo, assim, militares discutem entre si, geralmente, né?
inclusive com prerrogativas legais, assim, né? Alguns documentos militares você é simplesmente proibido de acessar, né? E para você tirar, por exemplo, um militar para discutir alguma coisa é muito difícil. Então, assim, desmilitarizar poderia colocar os problemas de uma organização que concerne a todo mundo, né? Que é a polícia, que é um problema de todo mundo, na discussão de todo mundo. O que a gente tem é uma instituição que é importante para todo mundo, que é a polícia, que é discutida por um grupo muito pequeno de pessoas, né? Talvez isso ajude alguma coisa, mas seria mais, assim, né, pensamento esperançoso do que base em pesquisa minha. Acho que é isso. Com relação ao que a Giovana estava falando aqui, dos jovens que estão na ponta e são os que mais morrem, é bom também tomar cuidado, às vezes, que a gente cria essa imagem dos grandes chefões dos tráficos ou desses mercados como se eles existissem e pudessem se dar bem e não fossem também substituíveis, né? A gente tem uma situação, tipo, no Rio de Janeiro, todos os donos do morro estão presos, praticamente, todos. Você tem uma situação, né, que é o PCC, todas as lideranças do PCC estão na cadeia. Cadeia não é um lugar legal de estar, não é. Então, assim, eles não estão prósperos, né? E a gente pega, por exemplo, na região de fronteira, quantas figuras já não se destacaram e morreram, foram presos? Por exemplo, Fernandinho Beiramar era responsável por 80% da maconha no Brasil. Ficou 2, 3 anos no auge e tá preso, sei lá, morrendo amarelo em RDD há 16 anos. Né? João Morel era o cara do Paraguai, morreu. Rafat morreu. Então, assim, essas figuras grandes do tráfico morrem, são todas substituíveis também, porque o tráfico ele é uma rede que ele opera, envolve produção, circulação, distribuição, tem uma série de nós. Cada um desses nós, quando alguma figura é desfeita, ele se articula por outro lado. E os únicos agentes estáveis ali dentro são os agentes do Estado, que é, né, polícia, juiz, promotor, deputado, prefeito. Essas figuras ali são as únicas estáveis que estão ganhando dinheiro com esse mercado sem serem presas ou mortas. Então, de um modo geral, o resto falam, porque o PCC é a maior organização criminosa do Brasil. Não sei, é uma organização de gente pobre que está presa. Então, assim, como assim você tem uma grande organização criminosa que todas as lideranças estão na cadeia? Né? Que mal sucedida ela, né? Então, assim, é complicado a gente idealizar um negócio, né, grande, que muitas vezes os policiais federais, quando a gente ia na fronteira, ele falava, não, porque a gente só fica prendendo aqui embaixo e acaba que a gente nunca consegue pegar a cabeça do monstro. Mas já pegaram várias e continua, sabe? Enfim, com relação ao tráfico como trabalho infantil, é muito assustador. Eu acho que no Rio de Janeiro isso é uma coisa que chama mais atenção até. E tem um relatório do Luke Dowding já de muito tempo, né, de 2001 para a Unicef, e a coisa desde então não melhorou, só piorou. Com as UPPs teve cada vez um uso de mão de obra mais jovem no Rio de Janeiro, pela questão da contiguidade territorial entre polícia e tráfico. Se tornava mais favorável você usar jovens porque as pessoas maiores de idade, que já não eram mais réu primários, não podiam estar ali, porque o custo de aprisionamento seria maior. E aí entra na questão do que o Pedro tinha falado, de quanto que mudou essa faixa etária, quanto que foi que teve essa juvenilização do tráfico. O Michel Missa argumenta num texto dele chamado O Movimento, que ele conta uma história social da acumulação de redes do varejo de drogas no Rio de Janeiro. Ele narra esse processo de juvenilização do tráfico ocorrendo a partir do final da década de 80, início da década de 90, principalmente, que teve a ver com a prisão de todas as lideranças do tráfico de drogas que eram mais velhas. Então foram prendendo todas as pessoas mais velhas do tráfico e foi sobrando as pessoas cada vez mais jovens. E é assim, quanto mais se aumenta o encarceramento, mais jovens são as pessoas que estão operando, né? E porque, na verdade, não é uma questão de comportamento, é importante entender que é uma questão de mercado, existe uma demanda de mercado. Assim como o roubo de carga no Rio de Janeiro, não é uma questão de comportamento criminoso dos ladrões. Tem a ver com uma demanda por receptação que aumentou por causa da crise. Os comércios estão falindo, tem um monte de comércio de bairro, carga mais roubada no Rio de Janeiro é comida e bebida, né, que é 30% do orçamento familiar de uma família pobre é gasto em comida. Os mercados de bairro não conseguem vender comida no preço razoável, normal de mercado, porque senão as pessoas não têm como comprar. Aí eles ficam comprando
né? Frango sadia roubado, farinha roubada, carne roubada, cerveja roubada, cigarro roubado. Enfim, ou seja, tem coisas que são de mercado e esse mercado vai usar a mão de obra que tiver, a mão de obra que for possível. E cada vez mais são os jovens, né? Cada vez mais jovens. No que se refere à questão da desmilitarização da PM, eu há muito tempo que eu fico pensando sobre isso, porque eu já até militei um pouco, mas aí depois eu pensei bem e, sinceramente, não faz diferença se a polícia é militar ou não, porque a militarização da gestão de populações e territórios independe da polícia ser militar ou não. A polícia civil, quando trabalha com policiamento ostensivo, como no caso da CORE, ela age de maneira militar também, né? Então, assim, a PM em si, o que eu acho fundamental é que a justiça, que a justiça civil investigue os casos de crime cometido pela polícia militar e não a própria justiça militar, enfim. Agora, não faz muita diferença. A questão da hierarquia ali dentro, por exemplo, os grupos de extermínio que surgiram no Rio de Janeiro na década de 50 foram todos dentro da Polícia Civil. A Polícia Civil, antigamente, era a grande promotora. Quando ela fazia policiamento ostensivo, era ela que barbarizava nas periferias do Rio de Janeiro, né? E aí muda, né? Vira Polícia Militar, tem um outro modo de ação, mas eu não acho que isso é uma tendência internacional. Aonde você vai no mundo hoje em dia, você tem uma fusão das práticas de policiamento de guerra, né, acontecendo, né, que nem a guerra mais é uma guerra entre estados, as guerras que tem por aí são chamados conflitos de baixa intensidade, conflitos de insurgência, guerras de pacificação, que é igualzinho que você tem na forma da relação entre polícia e tráfico, né, nas grandes cidades brasileiras. Não é muito diferente de como é na Palestina, de como é, né, no combate, enfim, nessas supostas guerras. Então, eu acho que tem um processo mais amplo do que uma disputa só de reforma institucional, mas sim de combater toda uma lógica neoliberal de como controlar populações, entendeu? Que essa, sim, ela é toda militarizada, não só na instituição da Polícia Militar, mas em todas as instituições, né? Rose? Tem mais alguém para fazer última rodada? Meu nome é Rose, eu sou advogada. Eu fui técnica de medida socioeducativa por quase 6 anos na região de São Mateus. E, como você estava comentando com a questão do mercado, muito me preocupa que as investigações e até mesmo as pesquisas são sempre voltadas, né, para os periféricos, para os negros, para os pobres. Na região de São Mateus, por exemplo, a gente tem um mercado intenso de autopeças nas avenidas principais de São Mateus. E os nossos adolescentes, eu fiz uma pesquisa por minha conta, para mim, para interesse meu, para entender o público que eu atendia, que durante 5 anos eu atendi 207 adolescentes. Desse, 87% que chegaram ao serviço de medida foram por roubo ou furto de carro. E eles alimentam aquele mercado ao redor da casa deles. E a minha pergunta é, quando vai começar a investigação? Vocês acham que em algum momento vai começar o combate a essas casas de autopeça que contratam esses adolescentes e que eles são trocados facilmente? Né? Porque as nossas conversas, né, nas rodas de conversa com os adolescentes, na maioria das vezes, a gente precisa trabalhar, isso para a gente é um trabalho. Né? E, com relação ao tráfico, eu fiquei pensando, né, da semana passada para cá, que a gente vivenciou não sei se foi o resgate de um adolescente que a gente atende. Eu não trabalho mais no serviço de medida, mas eu continuo tendo vínculo com alguns adolescentes e acabo fazendo um atendimento quando é necessário. Então, a gente atendeu um adolescente na semana passada que foi praticamente resgatado de um tribunal do tráfico, né, por uma dívida ridícula. Ele estava quase para ser executado. E aí eu acho que, não sei, eu fiquei pensando que eu acho que a gente vai ter que começar a fazer um trabalho com os chefes do tráfico, porque eles começam a se odiar. É o que você falou, eles se matam o tempo todo. E a gente sabe quem são os grandes chefes do tráfico. A grande verdade é que a gente sabe, tem chefe do tráfico no STF, tem chefe do tráfico no Planalto Central, tem chefe do tráfico nessa casa. Então, assim, a gente acaba sabendo isso, mas as nossas pesquisas sempre estão voltadas para essas outras pessoas que são os matáveis, e que são os pesquisáveis, que são os que a gente estuda, e que são os que a gente tenta também proteger.
Eu queria entender de vocês, enquanto pesquisadores, se existe essa possibilidade dessa pesquisa ser também quase que uma denúncia, porque a gente sabe onde eles estão, mas eles nunca são atingidos, né? A grande mídia, né, publica aí nos grandes jornais que o chefe do tráfico foi preso. Me poupe, o chefe do tráfico não, ele é só mais um, que também passou por uma situação de vulnerabilidade, como todos os atendidos que a maioria do pessoal aqui atende, e que os grandes chefes continuam lá mandando e desmandando e fazendo o que querem, e os meninos continuam morrendo, os jovens continuam morrendo. Porque, na realidade, depois do atendimento com esse adolescente que foi salvo, eu fiquei pensando na pena que o cara que estava tentando matar ele vai pegar. E ele também é um pobre miserável, tanto quanto o adolescente que ele ia matar. Acho que estou quase indo para as biqueiras fazer uma conscientização. Gente, vocês não são inimigos, vocês são parceiros, não se matem, por favor. Né? É quase isso que a gente chega a pensar em fazer. Eu queria ver se vocês podiam comentar algo a respeito. Obrigada. Ed. Mais alguém? Boa tarde. Eu achei interessante algumas coisas quando você fala do Estado neoliberal, né, e militarizado, e aí para a gente pensar a partir dessa perspectiva mesmo, né. Aí você trouxe uma informação da violência ser mais intensa nos lugares onde o Estado se faz mais presente, né. Acho que se você pudesse falar mais um pouquinho disso, acho que seria interessante falar um pouco sobre isso, até para a gente poder pensar o que a gente defende, né. Pensando na luta por mais direitos, essas coisas todas que também estão no âmbito do Estado, isso também não é uma luta por mais violência também, né? Eu queria só uma última pergunta minha. Pensando aqui, né, tem toda a apresentação de vocês, traz para a gente uma realidade que faz a gente repensar o nosso próprio trabalho, o lugar do nosso trabalho. Mais cedo aqui o Evandro presenciou um técnico de medidas socioeducativas se colocou em crise até em continuar trabalhando nesse serviço por conta de como isso reproduz aí algumas engrenagens desse sistema. E eu queria perguntar como é que aqui a gente tem um público acolhedor, é o que vocês estão dizendo, mas como é que é a receptividade, você falou que circulou já com juízes, promotores, em outros ambientes. Quando você joga isso, quando você coloca essa realidade, esses dados, né, essas informações de pesquisas longas de várias pessoas, como é que isso é encarado ou não é encarado de maneira alguma? Enfim, uma dúvida minha. Obrigado. Tá, essa eu vou falar menos, então. Rose. Eu vou inverter a ordem da resposta também. Sobre a coisa de estudar os pobres e não as elites, acho que tem... agora vai ser um pouco polêmico. Porque... Não, porque tem um argumento muito sincero e muito honesto de que os pesquisadores eles têm uma certa fixação com os pobres, né? De que eles têm uma fixação com as pessoas pobres, com a vida dos pobres, e que isso seria um certo voyeurismo da vida dos pobres, entende? Que vai um bando de ciência social nas favelas, estudar os pobres, para mostrar, ó, como moram os favelados, aqui está a tese Globo Repórter dos pobres. Mas, e veja, eu não estou discordando que isso não exista, entende? Existe de tudo nesse mundo, assim. Mas isso tem algumas outras questões. A primeira, assim, o que eu acho que eu faço? Né? E aí, falando bastante individualmente, eu acho que eu tento perspectivar relações de poder a partir do ponto de vista dos mais miseráveis, entende? E aí, por exemplo, se o problema é a polícia, é tentar entender a polícia do ponto de vista dos favelados e dos pobres e eu só consigo fazer isso conversando com muito pobre e fazendo uma pesquisa sobre favela e pobreza, entende? A segunda coisa é que tem desigualdades brutais sobre acesso à pesquisa também, né? Assim, você achar um juiz do STF para dar uma entrevista para o seu trabalho de pesquisa devia ser maravilhoso, né? Assim, juntar todo mundo lá e fazer 10 entrevistas seguidas. Agora, para você achar um juiz do STF, é outra parada, né? Ou seja, a vida das elites ela é muito mais protegida e privatizada e cercada do que a vida dos mais pobres. Visto que a gente tem dificuldades seríssimas de alcançar elites mesmo, assim, né? Não falando de classes médias, falando de elites. Você tem uma oportunidade também de entender como é que essas desigualdades elas incidem na vida dos mais pobres.
E eu acho que isso é uma tradição de pesquisa que ela não é tão longa assim também, né? As pesquisas brasileiras que de fato produzem ou se preocupam em produzir descrições os mais fiéis ou pelo menos politicamente responsáveis sobre a vida dos pobres, elas datam da redemocratização, que não é tão longa assim, né? As pesquisas de etnografias urbanas é uma coisa mais jovem assim. Então tem essa coisa assim, afinal, né, se a pobreza ela é uma relação de poder, ela é um resultado de uma relação de poder, o pobre tem muito a dizer sobre o poder, né? E eu acho que é válido, digamos assim. Aí a segunda coisa dos mercados, das pesquisas sobre roubos de peças de carro, eu tô totalmente de acordo, assim. E eu acho que tem gente já pesquisando sobre isso, assim, né? As pesquisas sobre roubo de veículos, ela vem demonstrando isso, assim, né? De que você tem uma série de pontos específicos que não são investigados formalmente, digamos assim. Por exemplo, desmanche é bastante investigado, né? Você teve uma CPI paulista sobre os desmanches, você teve uma CPI federal sobre desmanches, você tem uma regulamentação pesadíssima de desmanche, lei dos desmanches de peças, todas as peças são etiquetadas com etiquetas do Detran, né? Você tem um policiamento pesado dos desmanches. Lógico que isso não invalida a produção do desmanche, né? Primeiro porque um desmanche ilegal ele é muito mais barato do que um desmanche legal. Então, se você vai comprar um carburador numa loja que é totalmente regulamentada, você paga muito mais do que uma loja que é desregulamentada. Só que você precisa de um carburador, você não precisa das leis. Né? Assim, e é diferente de comprar droga. Você não vai num desmanche ilegal com medo de sofrer uma operação policial, né? É um negócio meio comum, assim. Então, tem pesquisa sobre isso, sim. E eu acho que nesse ponto específico, as investigações policiais chegaram muito antes das pesquisas, né? Muito antes mesmo, assim. Essas CPIs, elas datam de 2000, 2001. Essa regulamentação, ela já atravessou instâncias federais, estaduais, essas coisas, né? E só agora se a gente está se importando de pesquisar. E aí, mais uma vez, fazendo acho que o movimento que eu falei anteriormente, né? Se o desmanche é um problema dos pobres, né? Se é o pobre que compra em desmanche, se é a pessoa que pulou do desmanche, da pobreza que tem um desmanche, se é a classe média baixa, se é um resultado de uma relação de poder, né? Vamos ver quem são os mais miseráveis disso. E com certeza os mais miseráveis disso são as pessoas que morrem roubando carro. Qual é a receptividade quando a gente vai falar com a polícia, com os juízes e com outras pessoas? Eu não tenho muita experiência disso, João, sinceramente. Assim, acho que a Carolina tem muito mais do que eu. Não, é sério, assim. Veja, eu não sou um pesquisador exatamente muito renomado, né? Então, quando a gente vai fazer uma reunião, não é exatamente a minha pesquisa que é requisitada, mas o contato entende? O contato entre policiais e pesquisadores, entre o sistema penal e a pesquisa, ele existe. Agora, o efeito que um causa no outro, ele é completamente incomensurável. Eu não sei exatamente, né? Se a gente reunir e cercar isso daqui de policial e todos ouvirem a gente de maneira bastante atenta e a gente discutir a relação entre segurança pública, letalidade policial e roubo de carro, se isso vai gerar algum efeito na maneira como eles são distribuídos em patrulha e policiamento, entende? Isso, lógico, só de suposição, porque, de fato, eu não encontro muito essas pessoas. Até agora, eu tenho falado em plateias mais receptivas, até por uma questão de convite mesmo, né? As pessoas que me convidam também são receptivas ao meu discurso. Tem um problema de pregar para convertidos que é bem grave, às vezes. Né? Mas a Carol, acho que tem mais a falar sobre isso. Bem, com relação ao que você estava falando do mercado de autopeças, no Rio é curioso porque desmancha o mercado de polícia no Rio, né? Houve uma repressão muito forte aos desmanches, essa regulamentação toda e tal das oficinas. Então, tem algumas oficinas que fazem os esquemas, é claro, mas são esquemas muito de varejo, né? De você, por exemplo, você compra um carro desmontado e aí, a partir daquele carro, você vai encomendando vários carros como aquele, vai trocando as peças, porque aí você consegue, com a nota daquele carro comprado, justificar as peças. Mas isso não é uma coisa que você consegue ter uma grande produção, né?
desmanches maiores só se for esquema de polícia, de milícia, tanto que no Rio de Janeiro o que acontece? Você tem mais de 90% de taxa de recuperação de veículo, a maioria dos veículos roubados são para arrancar roda, volante, ou no máximo montar um carro sobre o outro, são coisas muito de varejo, né? Ou para usar para praticar roubo da transeunte, mas assim, é tipo 92% taxa de recuperação de veículo, ou seja, só meio que 8% é que some e vai para desmanche. Né? E vários desses aí somem, na verdade, porque alguém taca fogo para receber dinheiro do seguro. Então, assim, que vai para desmanche mesmo é muito pouco. Fraude de seguro. Só que o que acontece? Com relação à receptação, existe uma resistência muito grande da polícia em reprimir. Primeiro, porque a pena é baixa para receptação. E segundo, porque a polícia ela tem os seus limites morais entre o que ela reprime e o que ela ganha dinheiro. O tráfico, por exemplo, é algo que você ganha dinheiro. Roubo à mão armada é mais difícil negociar, só quando é um esquema grande. Normalmente, ladrão você mata ou prende. Agora, a receptação já é um mercado que você ganha dinheiro. Então, assim, é comum que as redes de receptação, quando elas sejam pegas pela polícia, em que acabe gerando alguma negociação espúria e que se utilize isso para chegar, né, em quem pratica os assaltos. Né? A gente já teve uma entrevista uma vez com um excelente policial, um cara super que ama o trabalho, e ele falava com a gente sem a menor pudor, né, mostrava, falando orgulhosamente do trabalho que ele fez de cruzar dado de IP, pegou dado de IP de celular e descobriu dos celulares que estavam sendo vendidos no estande da Barra da Tijuca, que ele foi lá e ameaçou que se ele não dissesse quem estava vendendo isso para ele ia fechar o negócio. Chegou no receptador, no cara que é o central ali, né? E aí conseguiu. Aí depois ele mostrou toda orgulhosa a foto de 5 jovens negros, assim, de 18 anos, um deles menor, né? Deitados no chão, algemados, assim. E super fruto do trabalho maravilhoso que ele fez, entendeu? E ele nem parou para se questionar de que as pessoas que tinham sido ser presas eram aquelas donas que estavam vendendo toda a carga que tinha sido roubada para aqueles jovens. Aqueles jovens eram muito mais substituíveis do que os receptadores, né? Mas, enfim. E não foi nem má fé, não é nem assim alguém que você olhou e falou, não, esse cara tá ganhando dinheiro. É realmente uma questão de prioridade, né? E com relação a pesquisar as figuras grandes do narcotráfico, uma coisa é claro, a gente como pesquisador não pode fazer o trabalho da polícia. Muitas vezes, pela ausência de dados, a gente acaba fazendo, mas não de denunciar, né? A gente tenta compreender, né? Tenta analisar os fenômenos, porque a gente não é polícia, a gente não vai fazer o trabalho que é a polícia que tem que fazer. Mas tem algumas pesquisas, como, por exemplo, quando teve a CPI do narcotráfico, a Angelina Peralva, eu me lembro que ela usou o Cinete para compor as redes, né? Como é que eram os papéis políticos assumidos ali. Ficou um negócio bem interessante, essa pesquisa que ela fez a partir das narrativas da CPI do narcotráfico, que ela tinha elementos muito interessantes de participação de políticos, de juízes, de senadores, de governadores, de tudo, né, no esquema. Ou seja, existe material sobre isso, né? Só que a gente não tem como descobrir, investigar quem é e mandar prender, porque isso aí quem tem que fazer é quem anda armado, né? Quem recebe para isso. Eu não. Agora, com relação quando você falou que dá vontade lá na biqueira falar, né? Eu sempre penso que, gente, como que meu trabalho teria um impacto muito maior na sociedade se, em vez de ser pesquisador e escrever artigo, se eu fizesse auditoria em boca de fumo. Se eu vendesse um serviço, né, que eu penso, se eu ensinasse, olha só, se vocês pararem de matar, vocês vão lucrar mais dinheiro. Corta isso aqui que você está investindo em arma, né, e inverte, enfim, tinha que fazer um coaching ali. Eu ia conseguir ter um impacto de redução de taxa de homicídio que escrevendo artigo não tem, mas aí eu seria presa, entendeu? Então é melhor eu continuar escrevendo artigo, né? E continuar em liberdade. Oi? Em algum momento, talvez ser presa também. Não. Por enquanto que a gente ainda tem democracia, eu posso continuar fazendo o que eu faço. Com relação à sua pergunta, né, sobre o Estado neoliberal militarizado, da questão da violência ser maior onde o Estado se faz presente. O Michel Missi, meu ex-orientador, ele tem um conceito que eu gosto muito, que ele chama mercadoria política, que ele, em vez de trabalhar com corrupção, que é uma categoria moral de acusação, ele trabalha com a noção de categoria política, que são recursos
políticos, né, que são mobilizados para obter, né, um valor de troca político-econômico. Que aí, por exemplo, isso normalmente é muito comum, o poder que o Estado te delega de reprimir uma determinada coisa, ou qualquer poder que seja de fiscalizar alguma coisa, você usa isso em benefício próprio. E é muito comum, a gente sabe que todas as instituições de Estado têm essa questão de circulação de mercadoria política, mas também não só o Estado. Mercadoria política ela pode funcionar como, por exemplo, venda de proteção pelas máfias, pelas milícias, né? Porque o que você está comercializando ali, proteção, não é uma coisa palpável, é uma mercadoria política, né? É uma coisa que envolve poder, coerção. E no caso, assim, aonde você tem polícia reprimindo circulação de mercados, você tem a polícia cobrando, matando, impondo através da coerção a necessidade de pagamento. E aí você tem acirrando as disputas entre os grupos rivais. Então é impressionante como a gente quantitativamente observa uma correspondência. Chega na maioria das cidades de fronteira, a gente fala, a fronteira é muito violenta. Chega lá, as pessoas falam, não tem nada de violência aqui não, só morre quem é envolvido com esse negócio de crime, a gente que vive aqui, a gente vive de boa. Mas aí as cidades que têm maior concentração de polícia vão ser justamente aquelas que aí tem problema de roubo, de um homicídio, manifestação da população. É impressionante a coincidência, sabe? Entre densidade institucional e densidade e área crítica, né? E boa parte, né, da fronteira, é muito engraçado, às vezes a gente fala que em militarização da gestão urbana, é só chamar a atenção para... Aí a gente estava conversando com uns amigos do Amazonas, eles falam lá é o contrário. A discussão é sobre desmilitarização da gestão dos territórios, porque tem certas regiões de selva amazônica, fronteira, que elas sempre foram militarizadas, sempre foi o exército quem fez a gestão de tudo, e que aí tem um processo de atribuir a outras instituições e desmilitarizar essas regiões, o que é uma coisa que ainda precisa ser melhor compreendido, né? Com relação a essa sua pergunta sobre a receptividade com juízes, com promotores, etc. Bem, tem diferentes momentos. Um é o momento de fazer trabalho de campo. Fazer trabalho de campo, eu tive a experiência, por exemplo, com a Natasha Neri, que apresentou aqui o filme dos Autos de Resistência. A gente começou essa pesquisa dos Autos de Resistência em 2009. 2008, na verdade, com uma outra pesquisa sobre inquérito, e aí depois a gente desdobrou, né, e virou um livro que saiu publicado depois, em 2013. Mas a gente ficou vários anos fazendo pesquisa, e aí ia eu e Natasha falar com o juiz. Até então a gente não era ninguém, a gente era só alunas de doutorado, no início de mestrado. Enfim, indo lá, fazer uma entrevista, e aí chega o juiz, com o alto de sua autoridade, começa a ensinar para essas duas meninas que não sabem nada, tadinhas, elas fazem umas perguntas idiotas. Aí ele fala, não, pera, aí a gente tinha que fazer umas perguntas bem burras, mostrar que sabe, né, mas aí fazer... E aí eles vão falando. Aí, doutor, tem um delegado para falar com você, manda esperar. Aí fica lá 1h30 falando. Eles adoram ser ouvidos. Tem a impressão de que funcionário público, de um modo geral, né, eles todos adoram pesquisador, porque pesquisador vira terapeuta. Lidava com isso com um policial civil, com um juiz, né, defensor, promotor, todo mundo eles falam. E aí você vê o policial civil, porque o Estado, eu falava, mas o Estado, você... cadê o Estado? Eu estou no Estado, aqui é o Estado, não é? Se é o Estado é você ou não, né? Mas, enfim, então, na parte da pesquisa é fácil. Às vezes, para o meu pai cobra, ele queria que eu fosse uma pessoa que fica indo na Globo News comentar, eu falo, pai, não vou ser. Primeiro que eu não quero, né? Segundo que... Ou você vira uma pessoa que assume suas posições muito publicamente, ou você é uma pessoa que faz pesquisa. Então, o fato de você não ser tão conhecida é uma coisa que abre portas na pesquisa, né? Tem figuras que se tornam muito públicas, em que talvez o Michel Missi, meu orientador, não conseguisse fazer o mesmo trabalho de campo que eu e a Natasha fizemos, porque as pessoas vão ter mais freios no que vão falar para ele, né? Então, a gente usa esse estereótipo de loura burra, né? Enfim, eu sou mulher, tadinha de mim, eu sou burra, não sei nada. Mas, ao mesmo tempo, na hora de divulgar as pesquisas, tem algumas coisas engraçadas, né, que são muito surpreendentes, como, por exemplo, uma figura que eu acho que chamou a atenção para a gente na época da pesquisa dos autos de resistência, por exemplo, do Dr. Fábio Uchoa, que é um juiz, agora virou desembargador, que ele é um dos líderes, dos criadores desse movimento de combate à corrupção, esses movimentos mais conservadores, mais de ultradireita que existem, mas ele foi um dos juízes que mais apoiou a gente na pesquisa dos autos de resistência, porque, ao contrário do que parece,
os juízes garantistas, eles falavam, com essas porcarias de inquérito, de processo, não tem como levar, né, não tem como pronunciar um caso como esse, levar a júri um caso que você não teve uma investigação decente, né? Você tem que estar ferindo as garantias individuais dos policiais. Aí vira justamente o linha dura, que é indúbio pro societate, não indúbio pro réu, é esse que falava, porque eu não vou fazer vista grossa para a polícia matando gente em favela em nome do Estado, porque eu não quero saber se... Porque ele falou uma coisa na delegacia, chega um juiz, mudou o discurso, que conta que ele falou na delegacia. Então ele invertia, assim, era o contrário, né? Porque se você for garantista, não tem como condenar um policial, porque ninguém investigou aquele negócio, né? Então, o Dr. Fábio Show acabou sendo uma das pessoas que mais ajudou a gente na pesquisa e é uma das pessoas que foi lá debater com a Natasha sobre o filme, apoia o filme. Então, vai entender, né? Tem, por exemplo, PM adora quando lê minha tese. Gente, eu já recebi vários e-mails de PM de agente penitenciário, que eles fazem aquele curso de segurança pública da UF, às vezes alguns vêm fazer umas aulas de mestrado. Essa semana passada mesmo eu recebi de um ex-policial civil. Polícia Civil, PM, eles amam a minha tese, me vêm apresentar, falam, é isso mesmo, eles se identificam ali dentro. É impressionante, sabe? As pessoas se identificam, se reconhecem, falam de uma realidade que eu não tô fazendo, né, juízo de valor na minha tese, está falando sobre como é o crime, como é o roubo, como a polícia negocia, e eles se reconhecem ali dentro. E é impressionante como eles gostam mais, que muito pesquisador vai falar, você defende bandido. Nunca ouvi isso de PM, nem de agente penitenciário, nem de policial civil. Tudo que eles leem, eles mandam um e-mail depois querendo marcar cafezinho. Enfim. Pessoal, então é isso. Agradeço a todos vocês por mais uma tarde aqui na Câmara. Nos vemos novamente daqui 2 semanas. Muitos mais debates, muito mais emoções. Até a próxima. Adiós. Obrigado, gente.